Boa noite a todos, graça e paz, que Deus abençoe mais uma vez a cada um nesta noite, através do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Quero agradecer a presença da igreja presencial, os irmãos que estão conosco ao vivo pelo Facebook, e já quero iniciar uma leitura bíblica com você, que você possa estar abrindo a Sagrada Escritura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 31. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Mas antes eu quero pedir à amada igreja que, junto comigo, possamos orar, pedindo a revelação santa, a intervenção do Espírito Santo, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. E que essa palavra possa vir direto do trono de Deus para edificar as nossas vidas, abençoar as famílias, e que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade, nas tuas misericórdias se renovarem a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos. E se estamos aqui mais uma vez, é porque o Senhor tem algo a se revelar a cada um de nós. Portanto, Pai, que nós possamos entender dia após dia o seu propósito, a missão de cada um, para que possamos combater o bom combate desta vida. Por isso, abre os céus, Pai, abre o nosso entendimento, usa a minha vida, para que a tua palavra propague e chegue nos quatro cantos desta terra. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Mateus 25, a partir do verso 31. Aqui fala sobre o juízo final, o final de tudo, quando nós estivermos perante a Cristo, perante a Jesus. E diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Quando te demos de comer?
ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Aleluia. Queridos, todos nós temos um objetivo, temos o desejo, temos a vontade de sermos felizes. Ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém gosta de viver os seus dias com infelicidade, com tristeza. E é por isso que tudo que o homem busca, ele sempre está buscando para que o seu coração, a sua essência, o seu eu se alegre com a própria vida. Mas o fato, irmãos, é que nós já sabemos, porque isso não é simplesmente um conto, mas um fato verdadeiro, que nós podemos estar com tudo dentro de nós, mas se nós não tivermos Jesus dentro de nós, então nós vamos continuar vazios e entristecidos. Então eu quero intitular o sermão desta noite como uma maneira de ser mais feliz. A gente sempre não está aprendendo. Nós não temos que aprender todos os dias. Foi essa a última palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Então eu preciso aprender como ser mais feliz todos os meus dias. Nós já temos uma rotina. Você tem a sua profissão, você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem o seu horário de acordar, de dormir, né? Ou seja, você tem essa praticidade, essa envoltura em toda a sua vida. Mas como então ser mais feliz? Estar mais alegre, estar mais contente com a vida. A palavra do Senhor diz que antes de Deus criar o mundo, criar a terra, Ele já tinha nos criado no seu coração. E foi por isso que Ele criou a terra, para que eu e você vivesse nessa terra e que nós pudéssemos dominar a terra e não ser dominado na terra. Pode perceber que Deus deu livre-arbítrio para o homem, e o homem mesmo que colocou o nome em todos os animais. Mas na mulher, ele deu o nome mulher. Esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Essa será chamada mulher. Então Deus deu o livre-arbítrio para o homem ser feliz. E quando nós vemos aqui, a partir do verso 31, nós vemos que quando Jesus voltar na sua glória com os seus anjos, e todos nós estivermos diante do seu trono, então Ele vai separar para a direita as suas ovelhas e os bodes à sua esquerda, aqueles que entrarão na morada eterna e aqueles que não entrarão na morada eterna. E uma das provas de que tudo está preparado para nós, inclusive a eternidade, nos fala no verso 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: as suas ovelhas
as ovelhas que ouvem a voz de Jesus, que conhecem a voz de Jesus, que obedecem a Jesus, que seguem a Jesus. Ele diz: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo existe um reino eterno celestial preparado para morarmos com o Senhor. Por isso que nós nascemos e por isso que nós somos seres eternos. Nascemos para vivermos eternamente com o Senhor. Mas, pastor, qual é esse ensinamento para que eu possa viver um pouco mais feliz? Para que eu possa desfrutar um pouco mais de alegria, de satisfação da minha vida? Qual é o primeiro e maior grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu acredito, de fato, que muitos têm colocado o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Mas o segundo maior mandamento, que o próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, não que os 10 ficou para trás, mas resumidamente, o segundo ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, irmãos, é termos uma missão diária do ide e pregar e fazer discípulos. É ter uma missão diária de contribuir para a vida de outras pessoas. Quando Jesus desceu dos céus, saiu da sua mansão celestial, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, ele, por todos os dias que esteve nessa terra, ele contribuiu para que cada pessoa que ele encontrasse fosse um pouco mais feliz. Aquele que era surdo ouvia, aquele que era mudo voltava a falar, aquele que era coxo voltava a andar, aquele que era endemoniado e não tinha paz, os demônios eram expulsos e esses homens então eram cheios de paz, ao ponto de seguirem a Jesus. E por isso que logo na entrada, porque eu brinco com a igreja sempre, que no céu, nós entramos no céu, né? E logo nessa entrada, quando Jesus já separar as suas ovelhas dos bodes, porque ele conhece a cada um, aí diz o verso 35, e é aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com a igreja, nesse verso 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste. Jesus está nada mais, nada menos falando exatamente o seguinte: aquilo que você fez para uma pessoa neste mundo, para uma alma neste mundo, você fez exatamente para Deus. Você não fez para aquela pessoa, você fez para Deus. E é por isso que nós somos chamados instrumentos de Deus, porque não valeria nada nós termos a qualidade e o nome de cristãos se nós não fôssemos pequenos cristos, se nós não fôssemos embaixadores nessa terra, justiça de Deus nessa terra, e contribuísse para o bem
de outras pessoas. Então ele diz assim: eu tive fome e vocês me deram do que comer. Eu vou falar uma coisa muito simples, muito clara. A pregação vai ser tão simples, irmãos, mas tão poderosa, que se você entender isso aqui, você vai ser muito mais feliz na sua vida. Você já reparou que de tempos em tempos a gente está preocupado somente com o nosso próprio eu? O meu trabalho, a minha casa, a minha família, a minha igreja, o meu carro, a minha saúde. Isso, sempre o meu próprio eu. E quando a gente vive uma vida só para nós vivemos uma vida sem alegria. Por isso que o Senhor fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é as pessoas, porque Jesus reina em nós, Ele mora em nós, e as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. E se nós fizermos uma estatística, irmãos, de pessoas que ajudam pessoas, eles são muito mais, infinitamente mais felizes do que as outras pessoas que estão preocupadas somente com o seu próprio umbigo. E parece uma coisa, gente, quando você está preocupado somente com as coisas terrenas. Hoje eu entendo quando o Senhor fala: não penseis nas coisas da terra, mas penseis nas coisas lá do alto. Porque você tem que pensar nas pessoas, na salvação, porque quem vai estar lá no alto não vai ser essas cadeiras, não vai ser os templos, as igrejas, não vai ser os microfones. Quem vai estar lá no alto são as pessoas. Então pensa nas coisas do alto, pensa que Jesus morreu na cruz do Calvário para que cada ovelha chegasse diante dele e herdasse a morada eterna que foi preparada desde a fundação dos tempos. E falar de fome é falar literalmente e falar espiritualmente, porque tem muitas pessoas passando fome, comidas sendo jogadas fora, comidas sendo estragadas, enquanto pessoas morrem de fome nos 4 cantos deste país. Ainda existe uma grande fome no mundo. A população ela é muito grande. E quando você é tocado por Deus para dar um alimento a quem tem fome, irmãos, é uma bênção de Deus. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu parei num posto de gasolina, estava abastecendo meu carro, e neste posto, eu até me lembro, é um posto Corujão, ele é muito antigo, e ali tem uma churrascaria. E aí chegou uma pessoa toda suja, as mãos grossas, e não estava bêbado, não estava alcoolizado. Ele olhou firme dentro dos meus olhos e ele disse assim: o senhor poderia pagar uma comida para mim? Eu falei: com o maior prazer. Aí eu fui lá e pedi uma marmitex grande para ele. Mas ele, como ele estava sujo, envergonhado, ele nem sentou dentro do restaurante. Ele sentou na escadaria. E ele pegou uma colher, e cada colherada que ele dava naquela marmita, ele dava risada. Ele sorria. Ele estava feliz porque ele estava comendo. Ele estava feliz porque ele estava comendo um arroz com feijão. Enquanto tem muita gente comendo do bom e do melhor e está sendo infeliz, porque só pensa em si mesmo. Ajude o próximo, dá alimento a quem precisa. A Bíblia é clara: dê pão a quem
existe também a fome espiritual. Existem muitas pessoas que estão com o estômago cheio, mas estão com fome de Deus. São pessoas que têm um bom trabalho, não lhe falta mantimento, não lhe falta alimento, mas tem algo que lhe falta. Porque ela fala assim: eu tenho tudo, mas da onde está vindo essa depressão? Que tristeza que é essa? Você precisa se alimentar de Deus. E só um homem alimentado, ele consegue alimentar outro. Só um homem que está forte consegue levantar outro homem. E por isso que a Bíblia diz que é bom sempre ser dois, porque se um cair, o outro o levanta. Então, queridos, nesse aspecto de fome, quando Jesus disse: quando eu tive fome, vocês me deram de comer, nós vemos um alimento físico, mas nós levamos o alimento espiritual que mudou uma família inteira. Uma família que vivia nas drogas, vivia na criminalidade, e aceitaram Jesus, e agora eles comem do pão vivo que desceu do céu. E no mesmo versículo ele fala da sede, né? Porque tive fome, deste de comer, e tive sede, e deste de beber. E era estrangeiro, e hospedaste. E tem aqui algo, uma chave poderosa aqui, né, gente? Porque sempre que você vai fazer alguma coisa, a Bíblia diz que você sempre tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Se você está fazendo para Deus, você vai fazer melhor. Caim e Abel, lá no início, em Gênesis, lá no paraíso, ofereceram sacrifícios a Deus. Um ofereceu o melhor, o outro ofereceu qualquer coisa. Então, irmãos, você acha que o homem, na parte literal, vamos conjecturar aqui, na parte literal, ele vai comer só marmitex e não vai tomar um copo de água. Você vai comer um pedaço de carne e não vai tomar uma Coca-Cola para dar aquela desengasopada. Serviço completo. Dá comida e dá água. Dá água para beber. Porque se ele está com fome, ele também está com sede. E tem muitas pessoas também espiritualmente que já beberam muita água. Então, com a barriga estufada de tanto tomar água, mas estão com sede de uma mudança de vida, estão com sede de uma transformação na sua história. São pessoas que não aguentam mais viver a mesmice da própria vida. E isso lhe traz sede. Por isso a Bíblia diz: aquele que tem fome e sede de justiça deve ir até Jesus. Porque é isso que nós temos que fazer para cada um. E queridos, pense nisso. Quando você leva o alimento, quando você leva a água, mata a sede de uma pessoa, quando você leva o pão vivo que é Jesus, quando você leva a fonte verdadeira que é a água, que é Jesus, que limpa, que purifica, que santifica, que regenera as pessoas, essas pessoas são transformadas e você fica muito mais feliz. Tem pessoas que eu não me lembro mais da face do tempo, porque já se passou lá quase 30 anos, mas tem pessoas que já me acharam no Facebook, no WhatsApp, ligaram,
e disseram assim: pastor, eu nunca tive tempo de te agradecer, mas teve uma época da minha vida que o Senhor fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E aí ele me lembrou que eu mandei um tênis para ele pelo correio, porque ele precisava trabalhar e o tênis dele estava furado por baixo. Ele estava desempregado, não precisava de um tênis. E eu peguei um tênis, coloquei no correio e mandei o tênis para ele. Ele arrumou um emprego. E ele até hoje é grato, mas eu já nem lembrava do tênis. Mas para vocês verem como as pessoas lembram e como é simples ser mais feliz. Você não precisa de ouro e de prata para ser mais feliz. Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar e fazer as obras da fé, a caridade, porque fé, quem tem fé, quem é ovelha, abençoa as pessoas. Aí ele vem no outro versículo, ainda no mesmo, diz assim: eu era estrangeiro e hospedaste. Lembra da história do bom samaritano? Os ladrões passaram, assaltaram aquele homem, machucaram aquele homem, deixaram aquele homem semi-morto no chão. Aí passa um pastor, passa um sacerdote e passa de largo, só olhando. Aí daqui a pouco passa um cantor, aqueles que cantam bonito no altar, passa, olha para aquele homem e também passa de largo. Até que um bom samaritano, um homem desconhecido, chega, vê aquele homem daquele jeito, pega aquele homem, coloca no seu cavalo, leva para a hospedaria e diz assim: olha, eu sou viajante, mas esse homem eu encontrei no caminho, eu vou pagar a estadia dele aqui para que vocês cuidem, e na volta, se faltar alguma coisa, eu ainda completo. Um homem que nunca conheceu aquele outro homem, mas ajudou aquele homem. Tirou dinheiro do bolso para hospedar um homem que estava sangrando. Gente, tem muita gente sangrando. Tem muita gente sangrando espiritualmente. E você não precisa tirar dinheiro, não. Às vezes você precisa tirar tempo para ouvir, porque você já percebeu que a Bíblia está se cumprindo, e a Bíblia fala que nos últimos dias seriam dias maus, dias pesados, dias de aflições. Ou seja, nós temos tantos problemas, nós vivemos tantas aflições, que nós não damos tempo nem de pensar na vida dos outros. Enquanto a Bíblia está dizendo o seguinte: da tua vida cuido eu, a tua missão é outra, sou eu que te guardo, sou eu que te dou o ar que respiro, sou eu que contei os teus dias, sou eu que preparei a tua herança na eternidade, uma morada eterna, antes da fundação dos tempos. Aí ele diz assim: então estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste ver. Estava nu, literal e espiritual. Aquela pessoa precisava de roupa, gente. Nós passamos o inverno, graças a Deus que esse inverno agora não foi tão pesado, mas ainda existem pessoas que morrem de frio. Você acredita nisso?
Você já parou para pensar um homem como nós, de carne e osso, deitado no banco numa praça e passar a pernoitar ali, morrer e falecer? Conforto. Então, roupas, vai lá no teu guarda-roupa, tira aquelas roupas que você não usa mais, sabe, aquelas roupas que não é rasgada, que não é trapo, que não disse, roupas usáveis, que se você usa, outro possa usar, abençoa, porque tem pessoas que precisam disso. Irmãos, uma camisa hoje boa é mais de 100 reais, uma calça boa é mais de 100 reais. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não consegue comprar uma roupa para ela, uma calça, uma camisa decente, um tênis. Então, faça a sua parte, doe. Faz quanto tempo que você não faz uma doação de roupa, cobertores, não vai visitar um asilo, levar uma caixa de bombom para o velhinho, para alegrar ele, numa creche, umas crianças, para entregar alguns brinquedos? Isso tudo nos alegra, mas o nu espiritualmente também é Deus nos pedindo para chegar nas pessoas que estão envergonhadas. Tem pessoas, irmãos, que erraram tanto, pecaram tanto, que elas não vêm na igreja porque elas não querem. Elas querem vir, mas elas não vêm de vergonha, porque elas se sentem nu, elas se sentem ali que está depravando alguma coisa. E por isso, irmãos, nós temos esse objetivo de ajudar essas pessoas. E o próprio Jesus, ele fala dessa nudez aqui, porque a nudez de Jesus foi exposta na cruz do Calvário. Um homem santo que não cometeu pecado ficou nu perante os 9 irmãos. Então, quando a pessoa estiver nu, estiver envergonhada, abrace ela, diga para ela o que você está precisando, o que eu posso te ajudar. Irmãos, eu conheço pessoas que precisavam fazer uma cirurgia, ia lá tipo 20, 30 mil reais para fazer uma cirurgia, tinha que ser de urgência, e a pessoa não tinha, mas ela tinha a condição de ter uma rede de amigos que tinham condição de fazer uma vaquinha e rapidamente ajuntar esse valor, ir lá e pagar o hospital, e essa pessoa ser abençoada. Ele diz aqui: adoeci e visitaste. A gente não pode mais contar com isso nesses últimos dias. Você já dizia para pensar nisso, como que a coisa está apertando. Fiquei doente e você foi me ver. Nós em 2000 começamos o tempo da Covid. A pessoa pegava o Covid, você não podia ir lá ver a pessoa. Dependendo da gripe, de uma gripe que a pessoa hoje pega, você não pode ir lá ver. Está se cumprindo a Bíblia ou não? Não é vontade de Deus que nós venhamos a visitar os doentes, orar pelos doentes, pelos enfermos, mas está chegando um momento que o mundo, o diabo, o demônio, as trevas estão roubando até isso de nós. E o doente, graças a Deus que ele tem Deus, que é o Espírito Santo que consola, que conforta e que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu falo uma coisa para vocês. Eu trabalhei durante um tempo na capelania, do HU. Eu não dei conta, gente, de verdade. Eu não tenho esse ministério. Eu quase entrei numa depressão profunda.
E olha que para você ser pastor, quando você é um pastor iniciante, é claro que você se envolve com as ovelhas emocionalmente e tudo. Às vezes você não consegue separar uma coisa da outra, mas no caminho Deus te fortalece e você já consegue separar. Por mais estranho que possa parecer, você confessa o seu pecado ao pastor, o pastor ora por você, unge você, abençoa você, fica triste com a tua tristeza, mas eu tenho que continuar sendo forte para cumprir a minha missão. Mas quando um doente está lá e ninguém pode ir lá ver o doente, então é só o Senhor. Mas quando nós tínhamos a oportunidade de ver, porque tem doenças que você pode sim fazer a visita, e principalmente as pessoas que estão no paliativo, pessoas que estão só esperando a morte chegar, acredite se quiser, eles estão mais crentes do que a gente, eles estão mais cristãos do que a gente. Você chega lá para falar do amor de Deus, ele está flutuando, ele já está em Deus, porque Deus se basta. Jesus, ele disse: de todas as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma eu perderei. Agora ele entra aqui: fui preso e não foste me visitar. Quantos pais, na burrice, na ignorância, porque o meu filho foi preso, eu não dei esse ensino para ele, eu não visito o filho na cadeia. Talvez você nunca mais vai ver seu filho. E muita gente vai na cadeia visitar as pessoas lá. Muitos são salvos, muitos aceitam a Jesus lá. Então eles estão presos lá dentro, mas pela minha vida e pela tua vida, nós vamos lá e libertamos, como diz Isaías 61. Nós somos chamados para libertar os cativos, os oprimidos das prisões. Enquanto muitas pessoas não estão nos presídios, estão aqui fora, mas estão presas. No orgulho, na inveja, nos vícios, na mentira, no adultério. Estão presas e não conseguem sair. E é por isso que falamos literalmente, espiritualmente, porque não tem como, irmãos, nós dividirmos a nossa humanidade com a nossa espiritualidade, porque nós somos espírito, mas temos uma alma que habitamos no corpo. Enquanto nós tivermos este corpo e esta alma, que é o vem, vontade, emoções e a nossa mente pensante, então você vai poder, como agora, refletir e receber essa mensagem, porque a Bíblia fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, eu queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo de número 10. Olha a carência das pessoas. Romanos, capítulo 10. Quero fazer uma leitura para que você entenda isso aqui. Quando nós estamos falando de fome espiritual, de sede espiritual, de prisão espiritual, de pessoas que estão machucadas à beira do caminho espiritualmente, pessoas que estão envergonhadas. Romanos capítulo 10, verso 11. Porque a Escritura diz, é a palavra que diz, a palavra que é eterna, que pode passar os céus e a terra, mas é a palavra que diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Toda ovelha que crer em Jesus
ser confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre você ajudar uma pessoa que já aceitou a Jesus e teve um acidente de moto, para uma outra pessoa que não aceitou Jesus, não quer nem saber de Jesus e também teve um acidente de moto. Então não há diferença, porque Jesus morreu por todos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, rico para com todos que o invocam. O que é melhor que ouro e prata? Paz, alegria, satisfação, a vida. Essa é a nossa maior riqueza. E ele está dizendo assim: como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Você acha que só o pastor André pregando vai resolver? Você vai lá e vai pregar, dando alimento, dando água, visitando o enfermo, visitando o machucado, caído no caminho, fazendo a tua parte, que são as obras da fé. Essa é a maior pregação que existe. É como o amor. O maior amor, ele é demonstrado, ele não é falado. Teve homens tão galanteadores que falavam tanto em amor que casaram uma multidão de vezes. Mas teve aqueles com tanto amor que ganhou a sua mesma mulher por toda a sua vida e ficou com ela até que a morte o separou. Este é o valor do amor. Este é o verdadeiro amor, não é? Porque é um amor que você passa pela riqueza, pela pobreza, pela saúde, pela doença, por todas as situações, e permanecem juntos. Não precisa ficar falando amor, amor. Faça, aplique o amor. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. As pessoas ficam mais felizes, nós ficamos mais felizes. Verso 16: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Agora vem aquele versículo que você sempre ouve: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero terminar aqui com isso, porque a fé vem de ouvir. A gente ouve a palavra, a fé entra em nós, o amor de Deus entra em nós, e agora a fé, ela é praticada por homens. É uma passagem na Bíblia de dois homens conversando, e um diz assim para ele assim: ah, você tem fé? Tem muita fé mesmo?
Então mostra a tua fé, eu vou mostrar as minhas obras. Porque ele só falava que tinha fé, mas não fazia nada pela fé. E o justo vive pela fé. Quer ser mais feliz? Quer ser mais alegre? Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas neste mundo. E eu sou tão egoísta que às vezes, ou a maioria das vezes, eu só penso na minha vida. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa-nos, porque Ele não sabe o que faz. 8 bilhões de pessoas. Para quem que nós estamos dando um copo d'água? Para quem que nós estamos manifestando as obras da fé? Eu queria deixar essa palavra, essa mensagem ao seu coração, para que você, a partir de hoje, mude essa roupa e seja mais feliz. Tenha prazer, porque é melhor dar do que receber. Diz a Bíblia. Se coloca numa posição simples. Você prefere receber uma cesta básica, alguém bater na tua casa, um homem de Deus ser usado para levar uma cesta básica na sua casa? Ou você prefere doar muitas cestas básicas? O que você prefere? Receber ou dar? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que têm não terão nada, e aqueles que não têm terão tudo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu espero que essa palavra tenha te dado norte, uma direção, para que os seus dias sejam mais alegres, para que você, fazendo bem para outras pessoas, você está fazendo para Jesus e você está fazendo para você próprio. Oh, meu Pai, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas falhas. Diante de tantas adversidades e aflições da vida, os conflitos, o suor do trabalho para requer o pão de cada dia, a luta, Senhor, pela sobrevivência. Senhor, esse mundo agitado, essa correria, essa urgência, essa militância, Pai, que tem somente contribuído para depressão, síndrome do pânico, ansiedade excessiva, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor é dono do tempo, o Senhor controla o tempo, e o nosso tempo está nas tuas mãos. Que o Senhor nos dê tempo, que o Senhor nos ajude a organizar o nosso coração, que o Senhor nos ajude a organizar o nosso interior, para que com o tempo possamos dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, visitar os órfãos, as viúvas, os carentes em suas necessidades. Que o Senhor nos use como flecha que atinge o alvo. Nós não podemos passar essa vida olhando somente para o nosso próprio umbigo. Perdoa-nos, tenha misericórdia e nos dá, Pai, oportunidades, capacitação, discernimento, conhecimento, sabedoria e unção que vem dos céus, para que nós possamos trilhar o caminho o qual o Senhor já preparou para cada um de nós. Por isso eu abençoo a cada família representada aqui, declarando que a partir de hoje serão muito mais alegres. A contemplação, a satisfação e muito mais alegrias entrarão nos seus olhos.
Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe. Até domingo, às 19h30, nós estaremos ao vivo pela rede social Facebook. Todos os nossos cultos são gravados e são postados no YouTube também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, porque logo logo nós estaremos retomando as nossas transmissões no YouTube. Eu me lembro que foi uma luta para que a gente conseguisse 1.000 inscritos. E hoje nós estamos com 2.230 pessoas inscritas no YouTube, né? Mas ainda transmitindo pelo YouTube, nós não temos um equipamento suficiente para ter uma qualidade. E por isso que muitas vezes nós vamos colocar agora o nosso QR Code para aqueles que quiserem nos ajudar, nos abençoar, melhorar a igreja, melhorar o equipamento de som. Então nós queremos fazer uma salinha para as crianças aqui, propagar o reino do Senhor. Então, que Deus possa tocar o teu coração. Vão em paz, que Deus os abençoe e até domingo, em nome de Jesus.